Pastor Ricardo, qual a distinção evidenciada entre os profetas fiéis à palavra divina e aqueles que, no exercício da sua função, não transmitem uma palavra recebida? Isso é, né? São eles mesmos a fonte daquilo que comunicam, né? Aqueles profetas que falam de si mesmos, né? Na verdade, quando nós vamos à Bíblia Sagrada, nós temos claramente os profetas que diríamos de Deus, que na verdade são os profetas da verdade, e temos os profetas que, na realidade, apenas dizem mentira. E aí nós temos um claro choque entre esses profetas. Na verdade, a verdade é a pedra que vai distinguir entre um e o outro. Primeiro, a verdade está em Deus, Deus é a verdade, é o verdadeiro Deus. Deus faz a transmissão desta verdade até um servo. O servo, assim, primeiro é o receptor da mensagem. Ele tem que ser verdadeiro ao entregar, não pode mutilar. Do jeito que veio, entrega. Se alguém vai ficar bicudo, se alguém vai ficar contrariado, deixa para lá. Não arrume confusão com quem mandou você entregar a mensagem, que é Deus. É o único que não pode ser contrariado. Então, nós temos os profetas exortando, temos os profetas consolando, temos os profetas tratando de vários assuntos. É uma riqueza os assuntos que Deus usa, os profetas. Certo? E realmente não dá para você dissecar cada um dos assuntos, mas é uma riqueza, eles entram em várias áreas, tanto da sociedade, como da vida diária, como no campo da própria teologia, ou seja, é uma riqueza. Mas bem, então, Deus é a verdade, o verdadeiro Deus, Deus transmite essa verdade até o seu profeta, ele é o receptor dessa verdade. Existem expressões lindas. Alguns profetas viram, outros profetas ouviram, outros profetas falaram: vem cá, meu filho, engole esse livro aí rapidinho aí, vai, deixa descendo no teu ventre aí, tá certo? Isso quer dizer que ele não somente era um transmissor, ele não apenas falava, ele não apenas via, mas ele experimentava o poder primeiro da palavra nele. Isso que é interessante. Tem gente que é muito bom, fala, mas não experimenta. Então, a palavra primeiro muda você, para depois Deus mudar pessoas através daquilo. Entendi? Esse papo de falou e nada. É isso? E não é um alcance teórico, é um alcance que muda a vida. Então, você vai ver expressões maravilhosas usadas. E, sem dúvida alguma, voltando aí, tem algumas delas aqui esboçadas aqui já na lição. Mas a verdade, ele tinha de ser verdadeiro ao entregar, certo? Entregava a verdade, amém. E Deus fala claramente a Jeremias: vai lá, entregue a minha palavra, a verdade. Então, alguns choques ficam muito claros em Ezequiel, em Jeremias, esse choque entre esses profetas, certo? Então, o que faz a divisão é plenamente a verdade. O profeta tinha de entregar a palavra com verdade. E essa era a grande característica que fazia a distinção de um para o outro. Sem dizer que, quando você também vai a Ezequiel, existia uma lista já em Israel de profetas que deveriam ser aceitos e outros não. Certo? Então, o povo de Israel tinha também seus critérios já bem esboçados na Bíblia Sagrada. Digamos, Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, são critérios que Deus já havia, antes dos profetas, já salientado. Né? O capítulo 29 de Jeremias é uma aula, quando Deus vai fazer o contraste ali também, entre os profetas verdadeiros, os falsos e tudo, ou seja, é uma benção. Ou seja, Bíblia Sagrada é o segredo, e quem estuda a Bíblia Sagrada não apenas vai detectar o que é profeta falso na Bíblia, mas também na nossa atualidade, porque serve como parâmetro para os nossos dias, onde, infelizmente, está infestado aí de falsos profetas, mas
A palavra é fiel e verdadeira, e é isso que nós temos que ostentar sempre. Amém. Pastor Ricardo, muito bom. O capítulo 28 de Jeremias, né? Jeremias tem um confronto com um profeta chamado Ananias, e Jeremias diz com dureza, né? Escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que esse povo confiasse em mentiras. Ele diz, o Senhor diz, você vai morrer ainda esse ano. E o versículo seguinte diz, e o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Né? Vem uns profetas engraçados, os profetas de Pix, né, pastor? Faz um Pix que eu te revelo. Coisa terrível. Vamos lá, pastor Júnior, o pastor Ricardo está falando sobre, fez uma ponte entre os profetas do Antigo Testamento e nos dias de hoje. Essas perguntas aqui, é a última das gerais aqui. Aliás, última não, penúltima, diz assim, qual a importância então desse profeta no Antigo Testamento? E também, qual a importância desse profeta agindo no meio da igreja nos dias de hoje? Nós temos, às vezes, a concepção geral de achar que o profeta é aquele que apenas ele tem a missão de anunciar a palavra do Senhor. Na verdade, o profeta ele vai muito além disso. O profeta ele tem a missão também de direcionar para quem vai essa palavra. Que muitas das vezes a revelação que Deus quer despejar sobre uma autoridade constituída, sobre o povo, sobre um sacerdote, sobre um juiz. Então, o profeta ele vai receber essa revelação divina e ele vai agora filtrar aquilo ali, não filtrar a palavra do Senhor, mas ele vai, direcionar para quem vai essa profecia. E isso é algo muito pesado na vida do profeta, porque muitas das vezes o profeta ele vai se levantar, e ele vai se levantar contra uma autoridade constituída, com muito poder, que aquilo ali vai trazer perseguição para ele, para sua casa, para sua vida. Então ele vai direcionar. Outra coisa muito importante na vida do profeta nos dias de hoje, ele é o vigilante das escrituras, da palavra de Deus. Que vigilante é esse? Tem coisas que Deus vai dar primeiramente para o profeta. Ele vai receber uma revelação divina do Senhor de algo que está acontecendo num pano de fundo. Pode ser político, pode ser social. E aí esse profeta, recebendo essa revelação, ele vai alertar o povo, vai colocar o povo em posição de luta, de vigilância, para que algo não seja corrompido. Então, a função hoje do profeta, além de receber a palavra do Senhor, é direcionar essa palavra a quem de direito, a quem de específico, seja o povo, seja o político, seja o juiz, seja o sacerdote, e o papel de vigilância. Ele vai ter revelações de Deus que muitas das vezes nós, no meio do povo, nós não vamos ter. Deus vai alertá-lo e ele vai entrar em vigilância e ele vai alertar também o povo. E nós temos muito claro no nosso meio, louvado seja Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Silas, que é esse profeta na qual, muitas das vezes, nós não estamos imbuídos do que está acontecendo num pano de fundo, porém Deus abre a mente, revela, e ele, como uma torre de vigilância, se ergue e nos orienta e nos fala o que fazer, em que posição devemos ficar. Então, esse é o papel do profeta hoje. Não é só de somente falar o futuro, mas direcionar e trazer o papel de vigilância nos dias atuais. A gente pode dizer, então, que esse papel do profeta no seio da igreja de hoje é de fundamental importância, né? Isso. Para trazer orientação espiritual para a comunidade. É isso, pastor Ronaldo? O pastor Ronaldo, o pastor Júnior levantou uma bola de maneira fantástica aí. Jeremias 8:8, o profeta vai acusar os escribas de uma leitura distorcida da palavra, pastor Silas. Ele vai fazer uma acusação. Os escribas são os detentores da teologia, pastor Odilto, do Antigo Testamento. Jeremias 8:8, se quiser abrir aí. Aí ele vai fazer uma denúncia, que a interpretação deles está maculada. Aí, 2 Reis, capítulo 22, verso de número 13, é o mesmo período. O rei Josias vai pedir para consultar uma profetisa
para que ela pudesse ler o livro da lei que foi encontrado. Jeremias faz a denúncia, é o mesmo período. Então, a denúncia de Jeremias é o seguinte, ó, se você der esse livro na mão dos escribas, que estão com a cabeça, vou usar um termo, com a cabeça progressista, eles vão desvirtuar a palavra. Então, não dê na mão deles, procura um profeta. Então, o rei vai procurar a profetisa para ela interpretar o livro. Ela lê o livro e vai ter a mensagem profética, dentro daquilo que o pastor Júnior disse. 2 Reis 22:13 e Jeremias 8:8. Pastor Ronald, já aproveitando aqui, vou entrar agora na parte específica aqui dos profetas, e é uma coisa que acho que a maioria de nós, né, nós amantes da palavra, queremos saber. Como é que Jesus é apresentado no livro de Jeremias? Jesus é apresentado, Jeremias apresenta o renovo, o consolador, o que dá esperança, né? Eu posso dizer que é aquele que dá a graça. Jeremias tem muita similaridade com Cristo, principalmente na denúncia contra os pecados do templo. Ele chama covil de ladrões, Jeremias chama, e Jesus Cristo vai usar a mesma interpretação. Jeremias era alguém que exortava a política, os roubos do templo, a questão das escrituras, a denúncia contra os escribas, e Jesus fazia a mesma coisa. Jeremias era alguém que falava contra as injustiças do povo, a questão do dinheiro, do roubo, dos juros exorbitantes. Jesus fazia a mesma coisa. Tanto Jeremias quanto Jeremias, ele posso dizer que é uma sombra, uma tipologia de quem Cristo seria. Por isso que Jesus, em Cesareia de Filipos, quando ele leva os discípulos para a parte mais pagã de Israel, né, ali daquela região, ele faz aquela pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí alguns vão dizer que tu és o Jeremias, pela questão da denúncia. Pastor Gilson, pelo caráter exortativo. Jeremias era alguém que se lamentava sobre Israel. Aí que está a grande ideia da Bíblia, né? Murmuração é pecado, lamentar não. Você vai ter salmos de lamento, livro de lamentação. Murmuração é pecado, mas lamentar você pode. Jeremias chora sobre Jerusalém. Jesus chorava sobre Jerusalém. Ou seja, é do jogo você se lamentar, mas é pecado você murmurar. Então, Jeremias, ele vai cumprir um papel que Jesus vai cumprir no período dele, é claro que com muito mais entrega e com muito mais profundidade. Jeremias é uma sombra, ele vai chorar sobre Jerusalém, mas só Jesus morre por ela. Só Jesus é capaz de se entregar para Jerusalém e salvar. O profeta pode até morrer na cidade, mas o único que pode salvar a cidade é Jesus Cristo. Então, o profeta, Jeremias, ele vai ter aquelas sombras, né, as denúncias contra a injustiça, como o pastor Ricardo falou, como o pastor Júnior falou, denúncia contra a política, como eu citei aqui, a denúncia contra os escribas, né, que Jeremias vai denunciar, Jesus vai denunciar também. Então, Jeremias, ele apresenta um Cristo, o Jesus da esperança, o renovo, o profeta que se lamenta. Então, é uma sombra daquilo que Jesus seria.